Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos aproveitar essa grande discussão nacional em torno dos Yanomamis e dessa tragédia humanitária que está ocorrendo no Brasil nesse momento e vamos aprofundar falando um pouquinho sobre as relações de meio ambiente e terras indígenas, direito ambiental e direito indígena. Eu vou trazer isso à luz da nossa Constituição para que a gente possa entender isso do ponto de vista macro, como é que essas relações acontecem e como é que nós devemos olhar os direitos indígenas e esses territórios à luz do nosso texto fundamental, que é a Constituição Federal. Acompanhe aqui conosco. Muito bem, vamos lá então, com esse objetivo de um olhar mais profundo a partir da nossa Constituição Federal sobre meio ambiente e territórios indígenas. Vamos entender, nesse contexto, que nós estamos usando a porção território para fazer essa discussão. Lembrando que os territórios onde acontecem as relações naturais, onde temos as florestas e os povos das florestas, os povos indígenas aqui no dia de hoje, elas acontecem numa interface muito grande entre a legislação de meio ambiente, que vai definir como se usa o território, quando que pode desmatar, quando que não pode, como é que se faz a exploração de recursos energéticos, minerais. Todo esse contexto está definido na legislação ambiental, que vai falar do licenciamento ambiental, que vai falar do nosso Código Florestal, determinando que tipo de vegetação pode ou não ser suprimida, em que condições, quem autoriza, quem não autoriza. E, de outro lado, nós temos incidindo sobre esses territórios a legislação indígena quando estamos sobrepondo aí o interesse na exploração dos recursos naturais e os direitos indígenas que estão definidos na Constituição e que protegem essas populações em seus territórios. Então, o que vai dizer a nossa Constituição? Ela vai definir que os territórios indígenas serão demarcados, concedidos às comunidades originárias. As condições disso estão definidas tanto na Constituição quanto na legislação que regulamenta. E o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco dessa relação. Como é que se compartilham essas compreensões sobre os direitos ambientais, sobre tudo que está na legislação ambiental e os direitos indígenas? Nós não podemos deixar de fazer isso, começando com os direitos indígenas. Então, eu convido vocês a olharem o artigo 231 da Constituição Federal. Peço aí que vocês que estão acompanhando esse vídeo tenham um tempinho aí para buscar esse texto, como eu já falei em outros vídeos, busquem lá no site do Planalto, o artigo 231 da Constituição, coloca aí no Google que vocês vão ter acesso a isso. Eu vou fazer esses comentários e vou trazer para cada um desses comentários como isso se relaciona com a legislação de meio ambiente e como é que nós vamos, então, olhar para todo esse contexto. Então, vamos lá olhar as disposições do artigo 231 da Constituição e, à medida que eu for trabalhando esses artigos com vocês, eu vou fazendo as referências sobre a legislação ambiental. É muito importante essa inter-relação, é importante que a gente conheça um pouquinho isso mais profundamente. Artigo 231 estabelece o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse caput aqui ele vai trazer, então, os direitos originários. O que significam direitos originários? As terras ocupadas pelos indígenas são terras originárias e, portanto, todos os direitos de propriedade constituídos a partir ou depois disso, eles podem ser desconsiderados para considerar o direito originário, aquele que veio antes. É assim que a nossa Constituição determina a relação dos indígenas com seus territórios, ou seja, o direito de ocupação e usufruto dessa terra é dado antes dos direitos de propriedade que vieram depois, conferidos pelas legislações posteriores à ocupação do território ou depois do evento histórico aí conhecido como o descobrimento do Brasil. Muito bem. Então, esse artigo 231 da Constituição, ele reconhece aos índios esses direitos e determina que a União faça a demarcação desses territórios, proteja e faça respeitar os bens indígenas. Então, a partir disso, os estados e os municípios não têm competências para atuar em territórios indígenas, ela é determinada à União Federal e, portanto, à ação do governo federal. Toda vez que a gente vê alguma questão sobre territórios indígenas, a gente vai ver que quem tem que se dirigir para resolver esses problemas são, então, o governo federal e os ministérios que o compõem, que têm alguma relação com esse assunto.
Muito bem. Parágrafo 1º do artigo 231 vai dizer o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, a Constituição dá um conceito e diz: isto aqui é terra indígena. Então, ela diz o seguinte: nós vamos ter que compreender isso. Culturalmente, então, nós temos os indígenas com uma relação com o seu território diferenciada da nossa. Cada cultura indígena, segundo a sua etnia, tem uma relação com esse território. Às vezes nós temos etnias nômades, às vezes nós temos etnias fixas. A relação, até onde eles compreendem aonde o território deles vai, isso tudo, então, é determinado aí num laudo. Esse laudo vai referenciar qual é o território que é considerado, portanto, para aquelas comunidades, e a partir desse laudo, então, é feito todo um procedimento para a demarcação dessas terras indígenas e diz: este é um território indígena, considerando as relações, e aqui o artigo vai dizer, né, o parágrafo 1º do 231, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais que são necessários para ele, considerando que nessa relação original desses povos com esses territórios, povos que, em geral, têm um respeito com os outros elementos ambientais, como se pertencessem a eles, né? Ou seja, os indígenas não se veem destacados dos recursos naturais. Então, isso já vem na Constituição Federal como elemento cultural que precisa ser respeitado na hora de demarcar os territórios indígenas, que têm uma competência atribuída por lei entre a FUNAI, o INCRA e vários órgãos federais que têm essa responsabilidade a partir de laudos antropológicos e tudo mais. Muito bem. Parágrafo 2º do 231. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então, veja só que é força constitucional, não é porque eu quero, porque você quer, ou porque o indigenista quer. Está aqui na Constituição, quando ela diz: olha, se eu tenho uma terra, essa terra é tradicional de ocupação indígena, ela foi demarcada para os índios, a quem cabe usufruir, ou seja, ter o direito a todos os recursos são as comunidades indígenas que ali existem, vivem e sobrevivem. Então, essa compreensão é de se entender que qualquer outra pessoa que queira explorar um recurso indígena, seja mineral, seja uma riqueza florestal, seja uma madeira, seja recurso energético, qualquer coisa, ela precisa compreender que aqueles recursos que estão em território indígena são de usufruto dos indígenas. Isso é bastante importante porque é um texto constitucional e nós não temos como transacionar sobre esse assunto. A Constituição definiu, está definido. Vem o parágrafo 3º, que é bem importante com relação a esse assunto, e diz o seguinte: o aproveitamento dos recursos hídricos, aí nós estamos falando das águas, estamos falando de eventuais hidrelétricas ou qualquer coisa que envolvam o componente água para fins como recurso, ou seja, como um recurso econômico, bem como os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, o que a Constituição vai dizer? Ok, vamos explorar recursos hídricos, seja uma hidrelétrica, seja um minério, seja ouro, seja diamante, seja qualquer tipo de minério, já vou fazer referência aqui, eu estou usando um colar indígena com cristais. Esses cristais são cristais, portanto, minérios, considerados minérios. A exploração econômica disso aqui em terras indígenas depende aqui, segundo o parágrafo 3º do 231, de que o Congresso Nacional autorize isso depois de ouvir as comunidades. A audiência dessas comunidades afetadas ou envolvidas, portanto, é essencial, e os resultados dessas lavras, dessa exploração econômica sobre esses recursos, devem ser repassados aos indígenas na forma da lei. É assim que diz a Constituição. O que acontece? Não existe essa lei nunca foi editada. Há uma grande discussão sobre isso, e desde 2020, agora em 2022, essa lei foi pautada no Congresso Nacional para regulamentar. Muito bem, se tem ouro, tem diamante, tem minério de ferro, tem
recursos hídricos, vamos fazer uma hidrelétrica, aproveitar ali um potencial energético numa terra indígena. Como é que eu faço isso? Como não tem lei, não pode fazer. E aí, isso vinculou no Brasil uma ação que é a ação ilegal. É por isso que nós vamos encontrar lá nesses territórios os garimpos que agem de forma completamente irregular, ilegal, exploram esses recursos, não repassam as divisas para o governo, para o Estado brasileiro, não pagam os impostos, não reembolsam os índios. Às vezes, em uma ou outra terra indígena, há um acordo entre os indígenas e esses garimpeiros para que haja algum repasse de recursos, mas isso é muito ainda sem respeitar os direitos, sem que os beneficiários, que a comunidade como um todo possam receber esses benefícios. Às vezes você tem um ou outro indígena, um cacique, ou eventualmente que vai fazer esses acordos e não se sabe como é que esses recursos são distribuídos de forma clara. Por quê? Porque falta lei. Onde falta lei, território sem Estado, o que acontece? O desvio e a ilegalidade. É o que a gente está vendo agora lá no território Yanomami. O que acontece lá? Não tem regulamento, não pode explorar. Os garimpeiros invadem esse território, sempre financiado, e isso é indubitável, por grandes agentes econômicos que têm a possibilidade de enviar equipamentos, helicópteros, aviões, toda a infraestrutura para que a exploração mineral aconteça. Essa exploração mineral ela vai para o mercado negro, no caso de diamantes ela é exportada irregularmente, no caso do ouro também, e nenhum brasileiro, nenhum indígena vê os resultados dessa exploração que ocorre de forma ilegal. E vejam, falta uma lei, há uma discussão sobre se essa lei realmente deve existir no Brasil, uma vez que esses territórios não deveriam ser submetidos a explorações minerárias, e esse é um debate nacional que está aí colocado e que viabiliza certos tipos de irregularidades que são presentes e constantes nos territórios indígenas. Vamos para o próximo, parágrafo 4º do artigo 231, vai falar que as terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. O que significa o seguinte, é um território indígena, não pode vender, não pode emprestar, não pode doar, não prescreve os direitos dos indígenas sobre isso, mesmo que eles não usem, não se fala lá de usufruto, não se fala de uso capião, então é terra indígena, mesmo que eu tenha uma posse pacífica dentro de um território desse por 100 anos, isso não se configurará jamais no direito de propriedade de um potencial ou de um eventual ocupante. Isso aqui, direito constitucional, então a lei não pode regulamentar de outra forma e está aqui assim colocado. Eu quero aqui trazer uma observação nessa relação dos direitos à exploração dos territórios indígenas e a legislação ambiental, que, muito bem, ainda que a gente tenha aí o Congresso Nacional regulamentando, a Constituição diz que tem que ouvir as comunidades, ou seja, a consulta prévia e informada, há todo um componente para que essas comunidades possam ser ouvidas, para que o uso desses territórios aconteçam. Esse uso sempre é um uso negociado na perspectiva de uma autorização do Congresso Nacional, não tem direitos, então não tem direitos de propriedade, tudo isso ainda é dos indígenas, as formas de repasse dessas vantagens ou dos benefícios econômicos deveria estar determinada numa lei, e superada toda essa questão, entra com a questão ambiental, com a legislação ambiental. Muito bem, vamos fazer mineração? Vamos. Primeiro, o Congresso Nacional tem que autorizar, teria que ter uma lei definindo aí quais são os percentuais, como é que isso é repassado para as comunidades, quem serão os beneficiários e como eles serão beneficiados disso. E, por fim, uma vez que isso tudo esteja superado, esse empreendedor não indígena, ou mesmo que ele fosse o próprio indígena, ele se submete à legislação ambiental. É dizer, precisa saber se o Código Florestal autoriza, precisa saber, ou seja, se for em área de preservação permanente, conforme a situação, não pode. Se for a depender do nível da exploração, tem que respeitar lá os indicadores do Código Florestal, tem que ter autorização para supressão de vegetação, tem que ter licenciamento ambiental para exploração econômica, seja uma hidrelétrica, seja uma atividade minerária ou qualquer outra, e tem que respeitar os estándares nacionais sobre produção de efluentes, sobre o que pode e o que não pode, respeitando a legislação ambiental brasileira. Então, é uma legislação que se sobrepõe. Primeiro, nós estamos falando aí dos direitos, dos usufrutuários e tudo isso que a Constituição traz como atribuição e respeito aos direitos indígenas, sobreposta à legislação ambiental depois.
Quer dizer que, porque é uma terra indígena, não precisa de licenciamento ambiental? Não, continuará precisando, precisa fazer estudo de impacto ambiental, precisa mitigar impacto, precisa compensar impactos e tudo isso, né, para garantir o equilíbrio ambiental e a exploração econômica justa em favor daqueles que, por força da Constituição, detêm o direito de usufruto sobre essas terras. Muito bem, vem lá agora o parágrafo 5º e diz que é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional. O que quer dizer? Uma hidrelétrica que vai afetar um território indígena, ela não pode alagar uma terra indígena aonde essas pessoas vivem, né? A remoção desses grupos, ela é vedada, salvo, eventualmente, que o Congresso Nacional aprove essa circunstância. Então vejam que uma atividade minerária, vamos supor que tenha uma grande jazida minerária em cima ou nos lugares onde essas comunidades existem, no território indígena como um todo, se isso implicar em remoção deles daquele lugar para outro lugar, precisa também de autorização do Congresso Nacional. Muito bem. Por fim, ainda, parágrafo 6º vai dizer que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou seja, as terras indígenas, a exploração das suas riquezas, dos rios e dos lagos nela existentes. Então, isso tudo é nulo. E a gente já tem visto aí, por algum tempo, contratos entre particulares e a comunidade indígena para plantios, para atividades agropecuárias, para exploração mineral. Tudo isso, diz aqui a Constituição, é nulo, não produz nenhum efeito jurídico. Se eu ocupo o território, me aproprio daquele território sem que todos esses estándares, sejam do direito indígena, sejam do direito ambiental, sejam atendidos. O que significa ser nulo e não produzir efeito? Ninguém reconhece aquilo não tem validade no território nacional, ainda que tenha sido feito um contrato por escrito ou verbal, ele não produz nenhum efeito. Ou seja, um minério, um ouro, um diamante retirado de uma terra indígena, sem que isso tudo aqui seja atendido, não pertence àquele explorador, aquele direito, ainda que ele tenha investido, usado recursos, ainda que ele tenha tido a anuência preliminar de um indígena ou da comunidade, sem que todos esses estándares aqui sejam atendidos, nada disso é válido perante o direito brasileiro, por força aqui da nossa Constituição. E ainda, né, já caminhando aqui para finalizar esse vídeo, quando falamos aí da relação entre direitos indígenas e meio ambiente, é importante dizer que, como a cultura indígena se relaciona, né, como as pessoas indígenas se relacionam em razão dos recursos naturais, sejam as águas, seja o clima, seja as árvores, há todo um componente cultural, uma visão de mundo que permite que a vida dessas pessoas seja constituída e se relacione com a floresta em pé. Essa é a tradição, é assim como se constituiu isso tudo aqui em território brasileiro. Portanto, essas terras indígenas, elas têm sido consideradas grandes territórios de proteção ambiental. Onde são criadas terras indígenas, unidades de conservação, nós vemos mais proteção ambiental do que fora desses territórios, em terras privadas ou terras que ainda não têm uma titularidade de ocupação. E isso porque, né, nas unidades de conservação, nós estamos falando de um território sob domínio governamental, que fiscaliza e que não permite, então, determinados tipos de exploração, e no caso de terras indígenas, tem a ver com a própria forma como eles se constituem culturalmente, socialmente, economicamente. Isso tem sido importante para a proteção, sobretudo da Amazônia, mas nós temos visto aí ao longo dos anos, isso não é recente, desde muito tempo, a ocupação desproporcional, violenta, que mata essas pessoas de fora que entram nesses territórios, levam doença, levam violência, violência contra as mulheres, violência contra homens, matam essas pessoas por pura ganância na exploração de um território cujos direitos, por força constitucional, estão atribuídos aos grupos e às comunidades indígenas. Fica aqui, então, o nosso alerta, que nós não estamos falando aqui de ideologias ou de como eu penso, como eu deixo de pensar, ou a sociedade encara isso, ainda que eu tenha algum tipo de preconceito com relação aos indígenas, é preciso que eu conheça profundamente o que a nossa Constituição diz, qual é o conteúdo, qual é o componente normativo
E eu vou trazer aqui de novo, né? Lembrando, a nossa bandeira fala ordem e progresso. O progresso está depois da ordem, e a ordem dada nesse território brasileiro aqui se faz a partir do que dispõe a nossa Constituição Federal, que protege os territórios indígenas, que protege a cultura e a formação dessas populações, que são povos originários e que merecem, da nossa parte, todo o respeito e toda a honra pela realização como seres que o são, absolutamente iguais a qualquer um de nós, e é preciso que a gente respeite isso profundamente. Espero ter contribuído com você, peço que você deixe o seu like, faça os seus comentários aqui no canal, é importante para mim saber como você está recepcionando isso aí, como eu posso contribuir ainda mais com todo esse pensamento que pode ajudar aí na sua formação, na sua atividade profissional. Obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima.